já pelo fato que algum de vocês mandaram as perguntas, que, em geral, ela não é só sua. Representa sempre dúvida que está também no coração do outro e da outra. Então, será para todos. A resposta será para você, que fez a pergunta, mas todos serão beneficiados com a luz e a sabedoria que podemos viver. Então, essa experiência assim de que a gente fala aqui, você escuta, o esforço que cada um faz, até na maneira de se sentar, né, de fazer silêncio, de até rezar junto, assim, Deus, me dá o coração aberto, a mente limpa, vazia, para receber isso que eles querem me dizer. Desde que, nos meus 17 anos, tive a graça, através do Frei, de conhecer a espiritualidade da unidade, onde Chiara Lubick teve a intuição maravilhosa de nos explicar que a presença do Espírito Santo, ela acontece nesse esforço de que, quando estamos numa sala, na missa, num encontro, a responsabilidade de quem escuta é muito grande. É muito grande. E isso provoca, naquele que fala, coisas que talvez racionalmente nem tinha pensado de dizer. Assim foi construído o carisma da esperança. E, sem dúvida, o carisma da unidade aconteceu por aquilo que as primeiras companheiras de Chiara sempre diziam, e ela reforçava, pelo vazio que elas faziam para acolher o dom de Deus para a humanidade, para a igreja, que Ele, no seu amor, queria dar para nós. No caso, o carisma da unidade. No carisma da esperança não foi diferente. Nós fizemos esse vazio para que o Frei pudesse falar quando ele estava na paróquia, quando fazia o sermão. Eram 600 pessoas na igreja, lá na paróquia. E no início, quando o Iraci e eu estávamos e assistíamos à missa com o Frei, então a gente escutava. Depois, a Lúcia chegando e todos os outros, fizemos a mesma coisa. E nessa atitude de escutar, e os outros que foram chegando, quando escutavam a Lúcia, escutavam a Iraci, depois a minha, o Frei, nós, assim, inexperientes, muito jovens, como vocês viram aqui no programa, assumindo responsabilidades que às vezes davam uma angústia, não era diferente para nós. Então, os meninos e as meninas foram esse vazio, vocês foram esse vazio, né? Porque nós temos membros da família da Esperança que já têm seus 25, 30 anos, e foram aqueles que tiveram o seu coração generoso. Foram os mais virtuosos? Foram os mais perfeitos? Talvez não. Até o contrário. Se a gente pensa nas nossas limitações, né, pode ser até o contrário. Temos ainda que melhorar muito. Mas Deus escolheu, e quem teve a abertura de acolher o carisma, esses dias nós estávamos conversando, né? O Antônio, o Beto, o T, os primeiros que ficaram abertos, era um grupo de 20, e na paróquia eram mais de 600 que iam regularmente no domingo na missa. Então, essa atitude de estou aberto, não quero questionar, com a minha mente, com a minha razão, quero entender, mas com o meu coração, permite que Deus possa ter liberdade de falar, de agir, porque Ele tem que usar de instrumentos limitados. Será sempre assim. Ele precisa usar dos pecadores. Então, isso nos ajuda a, não só aqui agora, nesse momento,
Mas, na experiência sua no GEV, na sua fazenda, vocês vão verificar que quando vocês têm a graça e a sorte de terem pessoas que têm essa disposição, a graça, o carisma vai passar. Depende da minha disposição também, generosidade de estar vivendo o máximo que eu posso, com a maior radicalidade possível, mas também depende do outro. São duas realidades necessárias para construir esse momento, certo? Então, eu vou ler as perguntas e a gente vai respondendo e construindo assim como acabei de explicar. Frei, eu observei, durante as conversas, os temas, a espiritualidade, falta de respeito, conversas e, aparentemente, falta de interesse. Você não acha que, com todas essas evoluções, a Fazenda está perdendo sua essência? E se está, como será o futuro? O senhor teme algo? Interessante a pergunta, mas não deve assustar, porque sempre, todo este tempo que estou junto, sempre encontro muitos que ficam atentos, que acolhem e colocam em prática. Mas sempre tem alguns que nem estão aí, que estão preocupados em conversar com outro, o coração está longe, não são tocados. Escutam a mesma coisa, mas não são tocados. É a liberdade de cada um. Já no tempo de Jesus era assim. Alguns seguiam, outros foram embora. E sempre vai ser. Aqui está para mim a garantia do futuro. Em qualquer momento na história, alguém tocado pela palavra pode vivê-la. Não depende da autoridade ou da autorização do outro. Pode vivê-la. E se vive a palavra, começa uma revolução. Pensa no tempo de São Francisco. A igreja, a autoridade da igreja estava perdida. Papa, bispos, todos se perderam na riqueza. Chega Francisco, tocado pela palavra, coloca em prática a palavra e outros seguiam a ele. Começa uma reforma dentro da igreja. Porque a igreja, e todos nós, de repente tomamos costumes e achamos que tem que ser assim. E muitos costumes são humanos. De repente vem alguém, vive mais radical e muda. Nós, no momento, estamos assistindo isto com o nosso Papa Francisco. Sempre que eu me lembro, desde criança, os cardeais, bispos, papas, andam num carro grande. Chega o carro preto, na Alemanha o Mercedes, sai o bispo, sai o cardeal. Agora vocês não imaginam que coisa aconteceu no meu coração quando em Rio estava lá na favela, chegam os carrões grandes, sai todo mundo, os bispos, cardeais, núncio, depois chega um carro simples. Sai o Papa. Ele rompe, vive a palavra. E com isto, faz uma revolução. E tem muitos que estão seguindo, outros não. Outros nem se tocam. Mas eu sei de uma diocese que todos os padres venderam o carro,
e comprar todos um carro simples. Outros acham bonito, mas não mudam. Aqui está a liberdade. Você pode estar na sala, todo mundo conversando, e você pode prestar atenção. E você recebe a graça. Quantas vezes na minha vida eu vi meus confrades e outros faziam diferente. Mas eu pensei, não, o Evangelho não me permite viver assim. Eu quero ser fiel ao Evangelho. Esta é a decisão. A decisão é tua. Isso é uma beleza. Deus toma a sério tua decisão. Por isso, não se preocupa com aqueles que não participam, que falam, prejuízo é deles. Você, que fez a pergunta, aproveita fazer tua decisão. Escolhe este Deus como tudo na tua vida e você vai ser feliz. Se os outros estão atrás de outras coisas, problema deles. Eu sei que felicidade Deus está me dando todos os momentos. Eu sei que vale a pena escolher Ele. Por isso não tenho mais ciúme dos outros. Mas esta questão, que o outro faz ou não faz, acontece em todos os níveis. Por exemplo, na economia, os casais, constantemente os responsáveis, dizem, Frei, fulano de tal está jantando fora, está gastando muito dinheiro. Eu sempre digo, ele é ele. Faça a tua opção. Eu posso viver a pobreza radicalmente. Se meu confrade vive ou não vive, é problema dele. Se eu vivo, eu encontro a felicidade. Deus não se deixa vencer em generosidade. Tudo que eu dei para Ele, Ele me deu muito mais. Precisa se libertar deste olhar que outro faz. Isso é um grande perigo. Hoje se argumenta, todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Você, um filho de Deus, uma filha de Deus muito amado. E você pode responder. Chiara Lubich deu a resposta dela, diferente do que muitos outros. Mas ela escolheu Deus como tudo. E Deus amou ela de tal maneira que cresceu todo o movimento. A decisão é tua. Tenha coragem de seguir a Ele e não se deixa segurar ou atrapalhar por causa do vizinho que nem está aqui. Deixa ele, faça a sua parte. Lúcia, diante de tudo que o mundo hoje oferece, qual é a proposta da Fazenda para as crianças, filhos dos voluntários internos que hoje vivem na Fazenda? Como incentivá-los, as crianças no caso, né, para permanecer na obra e dar continuidade dessa nossa vida? Boa pergunta. Para mim é muito legal assim ver alguns que estão perto de nós, né, desses filhos dos casais. E nós temos uma única preocupação, né, não para a obra, para que eles fiquem dentro da obra, mas levá-los para Deus, né? Não importa onde eles estejam, se vai seguir uma profissão, se vai entrar em outra comunidade. Para nós não é importante que fique aqui dentro da obra, que dê continuidade, porque Deus vai chamar aqueles que Ele quer, independente de ser filho dos nossos ou não. Mas nós temos uma preocupação, um cuidado, um pensamento, um carinho mesmo, assim, de levar esses filhos dos nossos para Deus, de dar Deus para eles. E desde criança, né, eu vejo assim,
Aqui em Guará eu estou muito feliz, porque o Dani, eu não sei se o Dani está aqui. O Dani está aqui como padrinho, né? Está lá atrás. O Dani começou com o Colin agora um grupo dos Filhos da Esperança, né? E participa já a filha da Rose e do Jair, do Edinho e da Camila, do Alessandro e da Sandra, da Edna, da Escola de Comunhão. Alguns já estão participando, né? Eu recebo sempre no WhatsApp as reuniões deles, né? Quando eles fazem, eles mandam para mim foto de alguma coisa deles, que eles são essa esperança viva, essa esperança nova no mundo, né? Então, de ter essa preocupação, mesmo as crianças, os pequenos, né? De assim ensinar desde pequeno a dividir, a viver essa vida de família. Por exemplo, na Argentina, né? Tem muitas crianças na fazenda, né? E o Jeremias nasceu com a gente lá dentro da fazenda. Então, a gente tem a preocupação também de ensinar para ele essa vida que a gente tem, né, aqui na obra, na fazenda, né? Então, de contar, de fazer atos de amor, de viver a partilha, de viver a comunhão, né? E ele é tão interessante, né? O Jeremias agora está com 8 anos, que ele fala assim, que ele é o padrinho das crianças, entendeu? E ele conta experiência. E chama as crianças para fazer experiência com ele, né? Outro dia, a Ana Lia chegou em casa, porque tem a casa dela separada, né? Dela com os filhos, são 2 filhos, né? E ela chegou lá, o Jeremias estava em cima de uma cadeira na pia, a outra menina, filha da recuperanda, em cima de uma cadeira, e estava lavando a louça, né? E daí a Ana Lia chegou, o que vocês estão fazendo aí, né? E o Jeremias falou, não, mamãe, nós já fizemos o ato de amor nosso agora de manhã, nós fizemos a harmonia para a senhora. E daí eles já tinham limpado, tirado a louça da mesa, né, e lavado a louça, varrido a casa, arrumado tudo ali, do jeito deles, mas tinham feito, porque era o ato de amor deles daquele dia, né? Então, de ter essa preocupação, por exemplo, mesmo de assumir junto os filhos dos nossos, né? Assim, à medida que a gente pode, de estar junto, de brincar junto, né? Olha, os que estão mais perto de nós, né? Chama de vô, de dindo, dinda, de estar junto, de dividir. Esses dias, por exemplo, eu peguei o pequenininho da Geniane e do Klaus, né? E ele fica em casa com a moça que cuida deles, né? Então, ele sempre fica em casa à tarde, o menor. Geniane sai para trabalhar, o Klaus sai para trabalhar, os 2 irmãos vão para a escola, né? E eu catei ele para passear um pouco comigo, né? A felicidade que ele ficou, queria ir na casa do vô e tudo, né? E sempre de ter esse cuidado, por exemplo, ele ganhou chocolate do Frei, ganhou um pacote de pipoca meu, e as pessoas pedem, já pedem assim para provocar a reação da criança, né? E de ver assim, dele ir lá e dividir, de sentar. Olha, eu falei, dá a pipoca lá para a Mara quer. Ele foi lá, levou a pipoca para a Mara, levou a pipoca para a Nonô. Os outros crianças que chegaram, os 2, do Alessandro e da Sandra. Ele, Murilo, você quer? E já dividir. Então, a gente tem essa preocupação de levar essas crianças a viver o carisma também. Não importa se vão ficar ou não na Fazenda da Esperança. Importa da gente levar eles para Deus. E isso a gente tem clareza de que juntos nós temos que ter essa consciência e formar essas crianças o futuro, não da obra, mas o futuro do mundo, né? O futuro nosso, o futuro do nosso mundo, do nosso planeta, né? Independente de se vai para ficar na fazenda ou se vai, por exemplo, eu tenho um sobrinho que desde pequena eu acompanhei o Gustavo e tinha uma época que ele estava para decidir, né, se ele ficava na fazenda. Ele sentia um chamado de Deus muito grande no coração dele. E como ele tinha muita convivência com a tia, com os primos, com o Frei, né, aqui, ele estava na dúvida se era fazenda ou se era o Focolare. Ele estava na dúvida se era fazenda ou se era o Focolare, porque o meu irmão também participa do movimento. Então, ele também foi formado dentro da espiritualidade da unidade, né? E, assim, no meu coração, eu dizia todo dia para mim, na época que o Gustavo estava decidindo, né, que eu tinha que ter a liberdade de não segurar ele para a obra. Mesmo se no coração, lógico que eu queria meu sobrinho perto, mais um, né? Mas de ter esse cuidado, esse carinho, de deixar ele livre. E no dia que ele optou de ir para o Focolare, é a alegria que eu tenho, né? Nós 3 aqui,
eu, o Frei, o Nelson, fomos visitar ele lá na Indonésia, no Focolare da Indonésia, onde ele está. E é uma alegria enorme, eu recebo assim, mensagens dele, nossa, a gente vive uma vida de partilha. E eu sou feliz, não porque eu segurei meu sobrinho na fazenda, mas porque eu tenho certeza, tenho consciência que eu ajudei meu sobrinho a ir para Deus, né? Então, assim, dentro do coração da gente, nós temos esse pensamento, esse cuidado, esse desejo, né, de levar cada uma para Deus. Iraci, se tivermos a dificuldade em sermos fazenda e tudo que foi oferecido para mim ainda não me complementa na segurança da unidade, penso que a direção certa seria uma escola de comunhão. O que eu devo fazer, já que para a escola de comunhão a gente não se autoconvida? Olha, o desejo de fazer a escola de comunhão, ele é legítimo, vocês podem ter. E podem, quando escreve para a fazenda, pedir. Não é? Vocês podem conversar com o responsável de vocês e podem pedir. E a fazenda avalia, porque para vir para a escola de comunhão, precisa primeiro já ter um tempo de voluntariado, né? Precisa desejar pertencer à família da esperança. E precisa... que mais, não? Isso é verdade, que a Luz falou. Terminando a escola de comunhão, a pessoa é transferida para onde é necessário ela ir, né? Geralmente, quem vem fazer a escola de comunhão também é pessoa que quer viver a vida comum. Existe exceção de pessoas que depois vão, se dedicam no GEV, mas na maioria são pessoas que querem viver a vida comum. Então, você já pode ver se todos esses desejos estão dentro do seu coração também. Se estão, você escreve a carta e a gente vê. Ou talvez você conversa com o seu responsável e ele já indica você. Então, é uma questão de ver junto. Mas é possível. Quando preenche as condições, é possível. A gente fica muito feliz que tenham pessoas que possam fazer a escola de comunhão.